Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindas ao Movimento Econômico. Hoje, trazendo aqui o superintendente do Banco do Nordeste, Hugo Queiroz, que vai falar sobre os planos da instituição para o Estado. O Banco do Nordeste tem desempenhado um papel muito importante no desenvolvimento regional através da concessão de créditos. Aqui em Pernambuco, a instituição está ampliando sua presença em áreas como retrofit, agronegócio, saneamento, microcrédito e microempresa. E quem vai comentar com a gente esse avanço, né, na oferta de crédito, esse crescimento que esse crédito traz, é o superintendente do banco em Pernambuco, Hugo Queiroz, e é um prazer ter você aqui, Hugo. Boa tarde, Patrícia, boa tarde a todos. A gente que agradece a oportunidade de vir aqui falar um pouco da atuação do Banco Nordeste em Pernambuco. A gente vem aí de sucessivos anos de evoluções e de entregas. Ano após ano, a gente tem conseguido ser mais efetivo com relação a entregar o que Pernambuco precisa. Isso é importante, porque a atuação do banco ela parte justamente dessa efetividade. A gente tem conseguido impulsionar as principais vocações econômicas aqui do Estado, como você bem falou, microcrédito, o agro, saneamento, micro e pequena empresa, comércio e serviço, que é uma pauta importante aqui para a nossa região. Então o Banco Nordeste tem conseguido fazer chegar a quem realmente precisa com relação ao crédito. Eu gostaria de começar pelo retrofit, porque o retrofit, até certo tempo atrás, não era visto com muito interesse pelo setor de construção civil, porque sempre era associado a um custo maior de obra, né? E nós temos visto mais retrofit aqui em Pernambuco. Só que, graças a uma intervenção da Sudene, foi possível também estender o retrofit para o Centro Histórico do Recife, no sentido de tentar revitalizar esse centro histórico. E o Banco do Nordeste abraçou essa causa e começou a ofertar crédito para retrofit. Como é que anda a procura por crédito nessa área? É uma boa colocação. Primeiro, a pauta do banco é tudo que traz para a região desenvolvimento. Então, chegou essa avaliação que era estratégico para o banco, lógico, a partir da mobilização da Sudene, de alguns entes privados, da sociedade civil como um todo, fazer com que algumas regiões menos privilegiadas fossem mais atrativas para investidores. Então, quando você entrega para o investidor um pacote completo de solução que envolve benefício e incentivo fiscal, financiamento numa condição diferenciada, por parte de alguns órgãos municipais ou estaduais, uma ou outra questão que desburocratize o processo, a gente consegue fazer com que o olhar se abra a lupa para certas regiões. Então, a pauta do retrofit surgiu justamente nesse contexto, revitalizar centros históricos urbanos e trazer para eles desenvolvimento. Então, a gente tem hoje, com relação ao retrofit, uma particularidade. Um investidor que quer investir, quer fazer um retrofit, se não for em um centro histórico urbano, ele não vai conseguir tirar o financiamento no mesmo formato. Ou seja, há uma diferença entre se fazer um retrofit no centro histórico urbano e fazer em outras regiões. Então a gente consegue colocar para ele, por exemplo, uma condição de prazo, carência, uma estrutura de negócio que, somado ao que eu acabei de falar, vai fazer com que ele desperte para... E tem crescido o interesse pelo Centro Histórico do Recife? Tem, a gente tem visto uma procura muito grande. Agora é um processo que está inicial, está embrionário. Nesse primeiro momento, avaliou-se que a gente tinha que fazer a divulgação, colocar isso em pauta por parte dos empresários, para fazer com que eles abrissem a mente para essa oportunidade. Então, desde fevereiro, a gente vem fazendo sucessivos eventos para trazer o assunto para cada vez mais em discussão, para a gente conseguir avançar. Já temos alguns projetos já em fase de construção, de entendimento. A gente avalia que isso vai ser escalado. Isso é um fato. Então, agora é só a gente olhar para frente e continuar. É uma excelente oportunidade. Esse crédito, ele é para moradia, para negócios, ele tem alguma especificidade? Não, funciona o seguinte. A ideia é trazer desenvolvimento para a região. Desenvolvimento, ele tem que ter necessariamente, tem que ser a soma de vários fatores. Se eu tenho que trazer serviço, tenho que trazer moradia, tenho que trazer o todo. Se eu coloco só moradia, numa perspectiva isolada, a gente ainda assim vai ficar com alguma carência. Então a gente estimula que o investidor com FNE ele traga serviço e moradia. E é uma condição para o financiamento, inclusive.
Ou seja, a gente financia complexo multiuso. Tem que ter uma parcela de serviço, uma parcela residencial. E esse FNR Retrofit, ele se estende por todo o estado? Porque no interior também temos algumas áreas que são históricas, são Não, preservadas, né? por todo o estado e por todas as regiões. Todas as Aliás, na cidades, região todos os Nordeste, municípios. onde tiver centro histórico urbano, que reúne as condições, a gente está estruturando. Evidentemente, no primeiro momento, se olhou para algumas situações que são mais próprias de capital, né? Até pela questão das vocações inseridas. Mas, a priori, se for centro histórico urbano, independente de ser capital ou não, vai estar abrangido com relação à regra. Perfeito. E o agronegócio? O agronegócio é interessante, nós demos uma notícia há poucos dias no Movimento Econômico que mostra o crescimento das exportações de carne no Nordeste. E Pernambuco teve um crescimento acima de 300% nas exportações. Obviamente está atrelado à instalação de um grande frigorífico aqui no estado, mas não é só esse frigorífico, né? É uma cadeia que ele ativou no entorno dele que tem feito com que esse agronegócio comece, né, realmente a tomar uma proporção, né, grande aqui na economia do estado. Eu recordo que antes desse frigorífico se instalar, houve uma grande procura por financiamento, tanto no Banco do Nordeste como no Banco do Brasil, para aquisição de terras, para melhoramento genético, para a expansão dos rebanhos, né? Como é que anda esse segmento aí? A procura continua aquecida? Boa colocação. Deixa eu só trazer e começar aqui a informação com um dado. Nós tivemos no último ano o Plano Safra Record. Para Pernambuco, 1 bi 900. A título de curiosidade, de 1 bi 900 para a pauta agro do estado, 1 bi 100 foi para a pecuária. Nossa, realmente... Ver como isso converge É. com relação aos entendimentos. Então, 1 bi 100 foi para a pecuária. Então, Pernambuco a gente já tinha uma vocação para a pecuária, tá? No último plano safra, os números já indicam essa evolução, ou seja, de 1 bi 900, 1 bi 100 só pecuária, ou seja, o restante do orçamento é que foram distribuídos para todas as outras áreas. E a gente observa, principalmente naquela região do Agreste, para além do valor, dos valores aplicados terem sido aumentados, para uma preocupação na estrutura como um todo. Então, o que antes eu tinha um investimento para explorar a atividade pecuária, agora eu tenho um investimento para explorar a atividade pecuária de uma maneira mais estruturada. Por quê? Porque a própria dinâmica do mercado exige que se aumente o nível de governança e de qualidade. O que antes eu financiava animal, eu estou financiando mais tecnologia. Tudo dentro do contexto da pecuária. Antes eu financiava animal, agora tecnologia. Antes animal, agora estou financiando mais estruturas mais qualificadas. Melhoramento genético. Então, para além do valor aplicado, a gente vê também uma modificação no que eu estou financiando. Fruto desse desenvolvimento que veio para a região com relação a Masterboi, por exemplo. E essa inserção da tecnologia no campo também, né? Como é essa agricultura familiar hoje? Hoje o que é que ela difere da O que antes eu anterior? tinha aquela agricultura meramente de subsistência. Você comprava um animal, fazia sua produção, vendia o animal com a receita, fazia sua feira, você se mantinha. A agricultura familiar hoje, ela caminha para um nível maior de profissionalização. Então você já vê hoje o pequeno agricultor mais estruturado, olhando para o negócio. A agricultura familiar hoje é um negócio. Agora, certamente, não é só subsistência. O banco tem um papel importante, porque na hora em que vocês concedem o crédito, vocês também capacitam essa pessoa, né, esse tomador do crédito, a aplicar melhor os recursos. Então, eu imagino que esse papel que o banco tem de orientar esse pequeno empresário ajuda nessa melhor definição, redesenho da agricultura familiar. Ou eu estou enganada? Não, é exatamente isso. Na verdade, o papel do Banco do Nordeste vai para além de um agente financiador. A discussão não é somente isso, é como papel social. Então, a ideia é trazer um público antes que estava afastado do sistema financeiro para o sistema financeiro convencional, inserir ele no mercado. Então, a gente coloca eles no mercado para isso. Eu não concebo um crédito para ele, eu dou uma assistência. O crédito é uma parte do processo. A gente também fica muito atento, eu repito isso porque é importante, às vocações econômicas de cada região, porque senão o crédito não vai funcionar. Então a gente acaba que faz com que, se eu tenho uma região que tem a vocação para a pecuária,
no Agroamigo, no caso, a gente tenta potencializar ao máximo essa vocação naquela região. Então vai aparecer mais produtores, os que têm vão produzir mais, enfim, a gente consegue gerar um efeito cascata de evolução de resultado. Vocês conseguem contabilizar, por exemplo, a redução de desigualdade que um crédito como o Agroamigo e o Crédito Amigo podem promover nos municípios? A gente consegue quantificar, metrificar, por exemplo, o que aquele crédito do Agroamigo ele deixa de recursos na região e o impacto disso na economia, aumento na massa bruta, arrecadação municipal. Porque quando eu abro uma unidade do Agroamigo em um município que não tem, eu vou estimular que a produção ocorresse naquela região. O produtor rural vai desenvolver sua atividade lá, vai fazer com que os fornecedores vejam uma oportunidade de colocar lá seus empreendimentos, porque lá vai ter demanda. E eu vou gerar um efeito de consumo e circulação de renda na região. A gente está falando de conceder um crédito. É um ponto de partida para mobilizar toda a cadeia para desenvolver uma região. Então, há um efeito multiplicador do desenvolvimento no Agroamigo nesse sentido. Agora, os setores de saneamento, energia também estão fortes aqui em Pernambuco? Então, veja, energia é uma pauta, virou uma pauta constante do banco. Então, a gente está discutindo essa pauta, eu vou fazer um recorte rápido. 2017 para cá, ficou uma pauta que, indiscutivelmente, uma das maiores pautas do banco. Inclusive do ponto de vista de volume de recursos do FNE aplicado. Certo? Nesse caso, a geração solar distribuída é o que tem puxado? Ou porque nós temos grandes projetos eólicos aqui, grandes projetos solares, mas a gente vê um crescimento muito grande na geração solar distribuída, que é aquela geração que vai colocar o painel solar em cima dos telhados, das casas, ou num sítio, né, para consumo próprio. O que é mais forte nesse setor aqui em Pernambuco? Nós começamos com a eólica, então grandes projetos eólicos foram concebidos ali em 2015, 2016, 2017. A operação não ficou tão, por questões diversas de mercado operacionais, tão atrativa mais. Então ela isoladamente deixou de se justificar. Então houve a necessidade de trazer energia solar porque ela é mais operacional, custo, rentável, enfim, e etc. Então a energia solar se desenvolveu. Eu tenho hoje geração muito forte, centralizada menos, mais distribuída. A gente hoje caminha para tentar estimular projetos de transmissão, que ainda é um problema para a região. É verdade. Temos poucos projetos de transmissão. A gente tem trabalhado... Inclusive está afetando a eólica, né? A geração eólica. Afeta. Eu tenho poucos projetos hoje ainda em curso, frente ao que eu tenho de geração. E de geração a gente previa que havia essa escalagem, porque como se popularizou, se massificou o entendimento, então naturalmente a pauta viria. Hoje a gente consome para energia algo em torno de 1 bi por ano aqui em Pernambuco. Para você ter ideia, desse 1 bi, geração distribuída acho que consome 70%, 80%. É bem forte. É bem forte. É bem forte. Geração distribuída, eu leio, você está falando de uma usina, 1 mega, 2 mega, 3 mega, que tem uma estrutura maior, alto consumo, que aí residencial, que diga-se passagem, para a área urbana, a única possibilidade de tirar recurso do FNE para a pessoa física é energia solar. FNE que não seja rural, a gente só trabalha com pessoa jurídica, mas para energia solar eu faço pessoa física. Qualquer um da gente pode ir lá, pegar o seu sistemazinho fotovoltaico para alto consumo e financiar com FNE. Importante colocar. E hoje a gente tem um cenário de que a gente precisa só, aí no olhar de futuro, ficar atento às novas fontes, novas alternativas de energia. Tem a pauta de hidrogênio verde que está aparecendo, nada muito operacional ainda, mas está se desenvolvendo, vai acontecer, né? Metanol, enfim. Acho que a pauta de energia já ficou tão robusta que hoje já estou conseguindo olhar para situações de futuro. Quando você olha aí para as demandas, você consegue desenhar como a economia se desenvolve no estado, né? Sim. E a energia e o agro seriam os segmentos que estão puxando mais os créditos aqui? Pernambuco tem comércio e serviço muito forte. Tá? O serviço aqui em Pernambuco é muito forte. Do que eu faço com o recurso do FNE, 30% é serviço e comércio. É uma vocação do estado.
Então, a gente ainda tem uma pauta de saúde, logística, aqui a gente tem uma pauta de, como o Estado é muito bem localizado geograficamente, a gente tem uma pauta de logística muito grande, ainda tem, Sim. muito forte. Saúde, a gente tem uma pauta muito forte aqui também de saúde. Então, eu colocaria o agro, e aqui eu vou dividir o agro na fruticultura, lá em Petrolina. Eu tenho a avicultura, barra pecuária prolina no Agreste, setor sucroenergético. Eu colocaria serviço como também uma das frentes aqui no estado. Se a gente olhar para trás, vai ver uma diversificação aí nessa pauta do crédito, né? Porque, por exemplo, nós vemos uma diversificação no setor do agro. O agro agora é sucroenergético, né? Pois é, eu até tenho o cuidado, quando eu vou falar sucroalcooleiro com o pessoal da cana, eles me corrigem. Eu até aprendi a falar o nome correto, que é sucroenergético. É isso? Exatamente, aprendi, foi... E no agro a gente vê, então, a pecuária crescendo também forte, fazendo aí, disputando com a fruticultura no São Francisco, né? A fruticultura eu acho que ainda acredito que seja muito forte ali naquela região, né? A fruticultura... Para vocês seja um cliente muito forte também. A fruticultura, eles possuem um nível de governança, eles são muito fortes. Assim, a pecuária ainda precisa de um estímulo maior por parte da gente. O banco tem que dar um empurrãozinho, porque ainda é uma cadeia que precisa. A cadeia ainda está se consolidando. Por diversos motivos. É. A fruticultura, eles precisam do crédito. Na pecuária, eles precisam de outras entregas. É o crédito mais alguma coisa, que é esse apoio que o banco dá, entendeu? Esse incentivo que o banco dá. A cadeia ainda precisa ser mais bem estruturada. Não à toa, há uma demanda muito grande de pecuária é a Lagoa do Sergipe. Acho que a própria Master Boys recorre muito a de estados ainda para suprir sua demanda. Quando Pernambuco tem geografia, a gente tem clima, tem economia, a gente tem tudo para... Hugo, e tecnologia? Esse é um setor que demanda muito crédito? Demanda muito crédito. Em que sentido? Eu tenho uma linha de crédito hoje que é específica para startup. Por exemplo, quando eu vou financiar uma pequena empresa, eu vou chamar de convencional só para facilitar, eu consigo tangibilizar o que eu vou financiar, né? Ele quer financiar uma mesa, uma máquina. Na tecnologia nem sempre é isso, porque na tecnologia a mão de obra é um investimento. Nos outros setores a mão de obra é um gasto geral. Então eu tenho para startup alguns itens específicos que eu não financio para outros itens dentro da FNE. A gente tem hoje um estímulo à inovação, que é outra pauta importante. Porque só colocar dinheiro e você nada modificar o seu processo, num olhar de futuro, isso vai ficar comprometido. Claro. Então eu chego para o cliente e digo, o que é que você faz? Ele vai dizer, eu tenho uma planta industrial pequena, que eu produzo garrafa plástica. Aí eu quero financiar uma máquina. Certo, mas com essa máquina tu vai ter o ganho o quê? Não, eu só quero comprar uma máquina nova. Será que não teria uma máquina nova no mercado que vai fazer tu fazer a mesma coisa em menos tempo? Ou vai fazer a mesma coisa, eventualmente com um nível de energia menor? Tem. Compra essa máquina. Então quando o cliente ele desperta para isso, eu tenho uma linha específica para isso dentro do FNE, que é o FNE Inovação. Perfeito. Então a gente dá um prazo, carência, taxa, uma condição diferenciada. Tá bom. Hugo, quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso movimento econômico, trazendo aí uma pauta interessante e orientações para quem está buscando crédito, né? Muito obrigada. Obrigado.